o governo acerta em cheio. Na verdade, o governo Bolsonaro deveria ter feito isso já, foi avisado por, inclusive, vários empresários do setor varejista e, novamente, empresários da base de apoio do governo Bolsonaro. E o Bolsonaro, sabendo exatamente da impopularidade, como o Ricardo deixou muito claro, aqui é uma medida impopular, mas é uma medida necessária. Você não pode simplesmente passar a mão na cabeça de sonegação de empresa estrangeira. Ou seja, subsidiar a empresa estrangeira com potencialmente 8 bilhões de reais e fragilizando o trabalho de todo o comércio varejista nacional, eventualmente a indústria que concorrer com produto que vem de fora em condições desleais de concorrência, não é política de desenvolvimento, ponto. Não se faz. Qualquer governo tem o dever de, havendo legislação, aplicar essa regra. Não era isso que estava acontecendo. E, novamente, friso, Paulo Guedes várias vezes falou sobre esse tema, várias vezes apontou essa concorrência desleal por parte dessas plataformas digitais estrangeiras. Os Estados Unidos lançaram várias taxações em diferentes estados, mas também taxação federal, sobre o comércio desleal dessas plataformas digitais. Isso à parte a questão geopolítica que existe na questão tecnológica com a China, mas eles também estão fazendo. A gente não viu nenhuma repercussão disso lá, porque é muito claro, comércio desleal, atividade desleal, atividade de sonegação tem que ser combatida. Agora, o ponto que o Ricardo levanta, ele é muito importante que a gente frise aqui, que é exatamente o porquê que o custo aqui dentro é tão elevado. Então, existe esse problema da carga tributária que vai ser endereçado na reforma tributária, que a gente vai ver que vai ser a real questão, né, que vai nos ocupar nos próximos meses. Então, a reforma vai tentar reduzir, né, a carga tributária geral. Eu sei que o setor de serviços reclama, diz que a carga vai aumentar, o agro está reclamando, dizendo que a carga vai aumentar, mas pelo menos a gente vai saber qual que é a carga que incide sobre cada produto. Hoje a gente não sabe. Então, quem compra um produto lá fora, agora vai saber efetivamente, se quiser colocar o produto aqui dentro de condições leais de concorrência com a economia nacional, vai ver quanto está pagando a mais e vai decidir se vai comprar lá de fora ou vai comprar aqui dentro. Agora, outro tema é o tamanho da carga. E aí eu concordo, é um debate que a gente tem que fazer, é um debate complexo, ele não é trivial, o Ricardo sabe muito bem, né, a quantidade de interesses envolvidos na questão tributária, mas numa coisa eu concordo, a gente tem que tentar diminuir, né, a carga tributária incidente sobre a produção e incidente sobre o consumo das pessoas, principalmente de baixa renda. E esse é um caminho que a gente deve trilhar necessariamente. Mas friso, o governo acerta, tem que fazer isso, e depois a gente jogando tudo na mesa, a gente decide como reduzir a carga tributária. Como você analisa isso, Ricardo, quando ele diz, né, que o governo Bolsonaro não teve coragem de fazer, apesar dos alertas recebidos pelos empresários e, inclusive, dos alertas feitos pelo ministro da Economia na época, Paulo Guedes. E aí o governo Lula faz isso, apesar de ser muito impopular, mas uma medida necessária, segundo diz André. Como é que o senhor responde? Olha, tem que ver quando veio essa discussão para debate, era um ano eleitoral. Então, obviamente, você tomar uma medida dessas num ano ali eleitoral, às vésperas de uma eleição, seria muito impopular, né? E, obviamente, não tomaria uma medida dessas naquele momento, né? Seria muito arriscado eleitoralmente falando. Já para o governo Lula agora, é uma situação completamente diferente. Eles acabaram de fazer um anúncio via PowerPoint, que a gente não sabe ainda o restante dos detalhes de como será aplicado essa questão do arcabouço legal, onde eles querem zerar já o déficit do país em 2024, e para isso ele precisa arrecadar. E ele precisa encontrar meios de fechar essa conta, já que eles querem fazer um ajuste com base na receita. Ele precisa arrumar aí 150 bilhões de reais a mais de receita para poder fechar a conta do governo e poder dar credibilidade para a questão fiscal que ele está colocando para o mercado, de que ele vai cumprir com as metas que ele anunciou. E aí, obviamente, essa é uma opção que está aí na mesa, que já foi apresentada, como vocês mesmos colocaram, já é uma demanda antiga que está na mesa, é primeiro ano de governo, e como todo mundo fala, primeiro ano de governo é aquele ano onde você queima crédito, né? Já existe aquele lema, que dizem que primeiro ano é o ano das maldades para fazer esse tipo de política, e é o ano que eles estão arriscando, obviamente. Então, é o ano onde ele vai tentar esse tipo de medida para depois poder fazer todos esses ajustes. Ele espera, detalhe, vamos lá, essa estimativa de 8 bilhões que eles têm é uma estimativa que não é do governo,
Ela foi apresentada de acordo com um estudo entregue pelos grandes varejistas, certo? Que estimaram que você poderia arrecadar isso com base nas compras que são feitas. É um dado com base no passado, de acordo com as compras que são feitas, de acordo com os produtos sem essa taxação. Com essa taxação, eu imagino que essas compras vão cair. Não sei se elas vão continuar tão vantajosas assim para o consumidor brasileiro. E é óbvio que caindo, não sei se eles vão arrecadar isso que eles estão esperando.